Olá pessoal, tudo bem? Vou começar mais uma aula aí. Hoje vamos estar falando da receita bruta. Bom, conceito aí de receita bruta. O que abrange a receita bruta? Bom, receita bruta, onde é evidenciada a demonstração do resultado do exercício, conforme o CPC 26, ok? E o que abrange a receita bruta? Abrange o produto de venda de bens na operações de conta própria, o resultado obtido na operação de conta alheia, o preço da prestação de serviço em geral e as receitas de atividade com objeto principal. Então, o que vem a ser objeto principal? Objeto principal é a atividade fim que a empresa realiza. Por exemplo, se ela vende veículo, por exemplo, é uma empresa que vende produtos químicos. Então, essa venda de produtos químicos é voltada à sua receita bruta, ok? Eu não considero a receita bruta aqui, pessoal. Vamos dar um exemplo. A venda de um imobilizado, um desconto obtido, tá certo? Isso aí são outras receitas que vai entrar, né, para a empresa, mas que não estão ligadas à sua atividade fim. Então, eu tenho que ver a questão do objeto principal da empresa. Como que eu verifico isso? Eu olho o CNPJ da empresa, verifico seus quinais e aí eu verifico a questão da receita. Na receita bruta não estão incluídos os impostos não cumulativos cobrados destacadamente do comprador ou contratante pelo vendedor dos bens. Ou seja, aqui tem a questão dos impostos, que eu vou fazer a dedução. Por quê? Eu vou embutir no preço, porém, esses impostos, eles são, né, no caso, pertencem ao governo. Então, eu não vou considerar, tá certo? Da mesma forma em que a apuração dos resultados não sofre distorções, não se computam no custo de aquisição das mercadorias. Então, isso aqui a gente já viu em aulas. Por exemplo, eu vou calcular lá o meu valor de estoque. Qual é o meu valor de estoque? O meu valor de custo. Então eu vou pegar o valor da minha compra menos os impostos que são, né, que não são, no caso, que são recuperáveis. Vamos dar um exemplo aqui. Eu compro um estoque por 20 mil, mas eu tenho 18% de ICMS, 10% de PIS, 5% de IPI. Esses impostos, eles são impostos recuperáveis. Uma vez que ele é recuperável, eu não vou deduzir no meu preço de custo, que aí impacta um pouco lá no CPC 46, que a gente fala sobre o valor justo, ok? Ele é o valor de custo. O que está embutido? Ele está embutido o valor da compra mais os impostos não recuperáveis. Qual é o imposto não recuperáveis? É um exemplo. É o caso quando eu faço o processo de importação, que eu pago o II. O II é um imposto não recuperável, ok? Bom, aí aqui já está mencionando, né? Aí vem um conceitos aqui. Continuando, já a receita líquida, o que vem a ser uma receita líquida? Basicamente, pessoal, aqui é um pouco da estrutura da DRE. Eu tenho a receita bruta, aí eu tenho as deduções e aí eu vou ter a receita líquida. A receita líquida é a receita bruta diminuído. Aí tem um decreto do quê? Das devoluções e vendas canceladas, dos descontos concedidos incondicionais. Ó, isso daqui não é os descontos financeiros, ok? Dos tributos sobre ele incidente e dos valores decorrentes a ajuste a valor presente. Aí tem a base legal aqui. Bom, mas vamos falar um pouco aí sobre os descontos concedidos. Bom, pessoal, esse desconto não é um desconto financeiro. Vou dar um exemplo. Eu fecho uma venda, aí a mercadoria chega lá no meu cliente, verifica que tem algum problema e aí eu dou um desconto. Não, isso não é desconto incondicionais. Desconto incondicionais é o que está evidenciado na nota. No entanto, que isso impacta no cálculo dos tributos, ok? Bom, continuando aqui. A devolução de venda. Olha só, as vendas canceladas correspondem à anulação dos valores registrados como receita bruta. Então, eu fiz uma venda, eu tenho a devolução. O que está acontecendo muito hoje no mercado? Vamos dar um exemplo aí, uma empresa que ela trabalha com representante comercial. O representante comercial, em via de regra, quando tinha lá a venda,
ele fazia a venda e já automaticamente, passado alguns dias ou conforme a data acordada, pagava, no caso, a comissão, independentemente da questão da devolução. Hoje, em via de regra, os representantes recebem quando a venda ela é concretizada, ou seja, quando tem de fato a realização do pagamento. Por quê, pessoal? Chegava no fim do mês para bater meta, representante, né, comercial, a equipe de venda, só não vendia a mãe porque não podia. Então o que eles faziam? Saíam igual um louco aí fazendo as vendas, e aí virou o mês, um segundo ou terceiro dia, quando tinha autorização, né, pelo fisco, que não tinha um prazo igual tem hoje de 24 horas. O que era feito? Era feito as devoluções. Só que aí eles já tinham batido a meta, já recebiam. Então o que acontece, pessoal? Hoje não, hoje teve essa mudança. E também teve a mudança na operação fiscal. O que mudou? Hoje, para cancelar uma nota, para que tenha devolução cancelando a nota, tem um prazo de 24 horas. Caso ultrapasse as 24 horas, o que acontece? A empresa que fez a compra tem que emitir uma nota de devolução e eu faço a entrada aqui, ok? Então, pessoal, eu não posso cancelar a nota, tá certo? Eu tenho um prazo aí de 24 horas. Aos descontos incondicionais. São as parcelas redutoras do preço de venda quando constarem na nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviço e não dependerem por sua concessão de evento posterior à emissão desses documentos. Aí tem a base legal. Por que eu trago isso, pessoal? Porque os descontos incondicionais, ele afeta diretamente no custo. E o desconto financeiro, ele está abaixo do custo. Ele é uma despesa financeira. Então, eu não posso estar, no caso, né, evidenciando tudo no mesmo pacote. Por quê? Porque o desconto condicionais, ele afeta a questão da receita líquida e principalmente do cálculo do custo, ok? Então, qual é o primeiro critério? Tem que estar evidenciado em nota fiscal. E isso também tem um impacto no cálculo dos impostos. Vou dar um exemplo, o ICMS, ok? Tributos incidentes sobre receita. Considera os tributos incidentes sobre as vendas, os impostos que guardam proporcionalidade com o preço de venda efetuado ou do serviço prestado, mesmo que o respectivo montante integre a base de cálculo. Por exemplo, o ICMS, né? Ou no caso aqui a prestação de serviço de transporte. E eu tenho também o imposto sobre serviço de qualquer natureza, o ISS, e o imposto de exportação. Ok? Bom, continuando, inclui-se também como incidente sobre as vendas a COFINS, o PIS, né? Aqui tem o ICMS, o imposto de exportação, o ISS, valores decorrentes ajuste a valor presente. Olha só, o valor decorrente ajuste a valor presente, de acordo com a Lei 6.404, aqui está a base legal, né? São os elementos do ativo decorrente da operação de longo prazo serão ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante. Então, pessoal, aqui, valores decorrentes ajuste a valor presente. O que menciona? São os valores, né, de acordo aqui com a lei, os elementos de operação de longo prazo e eu estou ajustando ao valor presente. Ou seja, eu estou trazendo para o valor presente, eu estou trazendo para hoje. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho um valor para receber lá daqui 2 anos. Aí eu estou ajustando para receber hoje. Então, estou trazendo ao valor presente. Ok? Lucro real. Bom, vamos falar um pouco aí do lucro real. É um regime de tributação. O lucro real, a receita bruta, né? Aqui está a base legal, compreende o quê? O produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviço, o resultado auferido nas operações de conta alheia e a receita em atividade objeto principal. Basicamente o que a gente falou lá em cima. Por quê, pessoal? Lucro real eu apuro em cima do meu resultado. E aí eu faço o cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Ok? Bom, aqui fala um pouco, né? Tá falando aqui, ó. Conceitua a receita líquida, a receita
será a receita bruta diminuído. De quais itens? Desses descontos que a gente tratou aqui em cima, ó. Quais foram? Desconto em condicionais, a devolução de venda, os impostos sobre as vendas. E aí eu vou ter a minha receita líquida, ok? Bom, lucro arbitrado. Da mesma forma que o lucro real e no lucro presumido, considera o mesmo conceito da receita bruta e receita líquida, ok? Bom, o lucro arbitrado, como conhecida a receita bruta, será determinado mediante aplicação de percentual estabelecido. Aí tem a base legal aqui sobre a receita bruta definida nesse tópico. Então vem aqui, ó, relativa a cada atividade, auferida em cada período de apuração trimestral, deduzidas as devoluções e vendas canceladas e dos descontos condicionais concedidos. Contudo, quando não conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado e o resultado arbitrado das pessoas jurídicas corresponde a cada trimestre, serão determinados em procedimento de ofício, mediante aplicação de coeficientes constantes. Em via de regra, pessoal, esse lucro arbitrado, vamos dar um exemplo, tem uma fiscalização e aí é verificado que a contabilidade ela não traz um embasamento, ela não traz veracidade nas informações. O que o fisco faz? Ele arbitra o lucro e aí aplica a questão das multas, penalidades e também a questão dos cálculos do tributo. Então, o que acontece? O que é um lucro arbitrado? Seria eu pegar minha receita bruta e aplicar um percentual a mais. Por quê? Porque lá tem a desconfiança de que há o quê? A sonegação, que as informações não estão de acordo. Então, é feito o lucro arbitrado, ok? Aí, por fim, eu tenho a questão do regime do Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional é um regime simples, unificado, o próprio nome já fala, onde eu tenho lá uma tabela, hoje só para vocês entenderem um pouco aí do fiscal, e aí conforme a receita que é oferida das suas atividades, tem um percentual que é pago. Então considera a receita bruta o produto de venda, ou seja, está ligado à sua atividade principal, ok? E a receita oferida pela empresa, enquadrada no conceito de receita bruta, é prevista no contrato social e nas receitas que possam a empresa gerar. Quando a pessoa jurídica é optante pelo simples, passa a exercer determinada atividade. Então, eu determino a questão do percentual pela receita e também pela atividade. Por quê? Pela atividade, eu tenho uma tabela que é disponibilizada no próprio site da Receita Federal. Conforme a minha atividade, eu tenho lá o percentual que eu vou começar a pagar de tributo. E aí, nesse percentual, eu tenho a margem de receita. E aí essa receita ela é cumulativa, anual. Então, por exemplo, se eu tenho lá de 300 mil, de R$1 a 300 mil, vamos jogar aí o percentual, vai, 4%. Então, por exemplo, no primeiro mês eu pago 4%. Chega no segundo mês eu vou ultrapassar esse valor. Então eu vou pagar o outro percentual, ok? Eu pago o percentual que está a minha receita, tá certo? Quando a pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional passa a exercer determinada atividade com habitualidade, acaba se enquadrando no conceito de receita bruta, conforme a legislação. E aqui fala um pouco também, continua falando do Simples, operações de conta própria. São operações de conta própria aqueles efetuados com bens e serviços de propriedade da empresa. Operações de conta alheia. Os resultados auferidos nas operações de conta alheia são aqueles obtidos pela venda de produto ou mercadoria pertencente a terceiro, que, por acordo contratual, fica à disposição da empresa contratante para a realização da venda, mediante pagamento da consignação, comissão ou em ordem. Ok, pessoal? Então, isso aqui, em via de regra, acontece muito, principalmente em rede de supermercado. É emitida uma nota fiscal, a mercadoria vai para o atacado, enfim, e posteriormente tem a venda. E conforme tem a venda, é emitido aí, no caso, é pago uma comissão, tem um percentual que é repassado. Por quê? Isso ajuda aí na questão aí
para que a empresa possa realizar mais vendas, ter rotatividade dos seus produtos, ok? Então, pessoal, também tem a questão da consignação, né? Pago por consignação, comissão ou ordem. Aí conforme determina o contrato, ok? Mas é feito venda o quê? Do produto que não pertence à empresa. Fica à disposição da empresa que está contratante para a realização da venda. Ou seja, ela é uma intermediária nesse processo. Ok? Por exemplo, eu tenho uma empresa alocada aqui, mas para fazer a venda lá, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Então tem uma empresa intermediária que faz esse processo, onde fica exposto o material e assim sucessivamente. Que não seja da empresa de fato, né? Que não seja uma filial ou algo do tipo. Então aí é realizado isso que a gente chama de operação de conta alheia, ok? Bom, pessoal, basicamente é isso, deixar o vídeo. Vamos ter agora a aula lá no Zoom, né? E quem tiver alguma dúvida aí, estou à disposição. Obrigado.